Sabem quando tudo parece bom demais para ser verdade? Essa foi a minha impressão aqui nesse episódio. E se preparem para a enxurrada, porque aqui as comportas foram abertas. E eu nem tô falando isso com uma forma pesada de colocar as coisas, mas eu tenho até pena do próximo episódio. Então solta a vinheta. Salve Telatrekkers, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui de volta pra gente falar do penúltimo episódio da terceira temporada, o episódio número 12. A gente vai falar aqui sobre The Good of the People, o bem do povo. Será que é o bem mesmo? Peraí. Tô aqui no meio da edição e eles mudaram mais uma vez o título do episódio, que vai ficar como There is a Tide, ou tipo, há uma corrente ou há uma maré. Segue o barco. Esse começo é livre de spoilers, então não vou estragar nenhuma surpresa e já vou começar dizendo para vocês que em relação a algo que eu vinha dizendo em episódios passados, em vídeos que a gente estava fazendo para analisar esses episódios, eu tinha reclamado aí que a personagem da Osyraa era uma personagem super rasa, bobinha e tudo mais, e aqui nesse episódio parece que eles tentaram dar uma corrigida nisso. Então, por mais que esse episódio tenha feito com que a personagem tenha crescido nesse quesito, e isso foi muito bacana, isso não resolve o fato dela ter sido mais rasa nos outros, mas já dá um calorzinho a mais no coração. Ela ganhou aqui um pouco mais de profundidade, algumas camadas, não é o suficiente para transformar ela numa vilã super memorável. Foram 45 minutos que misturaram ação, que não foi de pior qualidade, com um bocado de conversa, uma parte mais filosófica, que fez com que a gente fosse buscar alguns aspectos mais fundamentais. Falando inclusive até bastante sobre política e poder. O que faz a federação ser importante ou relevante? Será que a gente deve se moldar às necessidades dos novos tempos? Ou gastar todos os nossos recursos tentando lutar incansavelmente para manter tudo da forma como era, da forma como a gente julgava que devia ser? Qual é o limite para a gente ter como uma regra, uma bússola moral aí, para a gente saber até onde a gente pode ir, para, por um lado, a gente tá defendendo com unhas e dentes o máximo que a gente puder, aquelas pessoas que dependem da gente, que são os nossos queridos, as pessoas que compõem o nosso povo. Qual é a linha aqui de vídeo? Tentar proteger esse mesmo povo de a gente começar a se transformar em ditadores sem alma. São justamente os momentos de crise que representam os testes mais severos e honestos. Apesar de aqui e ali o episódio fazer umas escolhas que talvez sejam bastante questionáveis na forma como eles resolveram retratar uma determinada solução ou ideia, eu acho que o episódio conseguiu entregar pra gente algo bacana, sim. Aqui a gente tá no penúltimo episódio, então tá muito perto de, se as últimas escolhas para fechar essa história não forem realmente escolhas que vão valer a pena, você vai ter tido aí bons episódios numa temporada, mas de novo, mais uma temporada problemática para essa série Discovery. E olha que a Michael conseguiu não roubar todo o protagonismo dessa vez. Nesse episódio aqui ela conseguiu sim deixar outros personagens brilharem e terem seu tempo, seu momento de tela, mesmo sem ela deixar de fazer as maiquice dela. Este aqui talvez tenha sido o episódio do Almirante, onde muito do importante do que está acontecendo ali gira em torno do personagem dele, e tudo que foi colocado foi muito bem colocado. Ele conseguiu não deixar de ser gentil, empático, e entender o ponto de vista dos outros, as necessidades da situação e o bem maior, mas ele consegue fazer isso sem perder aquela aura de força que ele transmite com a sua autoridade. Star Trek foi construído em cima de uma proposta de utopia. Episódios como esse aqui acabam colocando essa vibe meio em risco. Eu já vi aí algumas pessoas perguntando se para o episódio ou a série ser boa, se a gente precisa continuar se mantendo com essa proposta da utopia. Essa coisa como foi sugerida pelo Gene Roddenberry lá atrás. E eu acho que é uma resposta difícil de ser dada, porque qualquer coisa que eu diga aqui num curto espaço de tempo vai ser uma coisa muito simplista. A escolha da utopia não foi feita simplesmente porque sim, porque ele achava bonitinho. Existia uma proposta por trás. Existia todo um propósito de você contar histórias dentro de um universo onde as pessoas da audiência estariam se vendo como se, de certa forma, um pouco protegidas, porque você teria aquela promessa de que no futuro tudo teria dado certo, a gente ia conseguir vencer uma série de coisas, de problemas que estavam acontecendo. A gente tem que lembrar que Star Trek começou ali do meio para o fim da década de 60, uma época onde tinha a Guerra Fria, tinha um monte de problemas ali, às vezes até com a ameaça nuclear. Era uma época de incertezas. E a incerteza sempre esteve no meio de nós, seres humanos,
pessoas que vivem no planeta Terra. Cada hora essa incerteza vem por um motivo diferente. Então, você ter obras de ficção científica um pouco mais pessimistas, aonde você vai ter a coisa ali falando, olha, se a gente seguir por esse caminho, olha só a porcaria que vai dar. Então você vai ter obras que vão mostrar as pessoas vivendo às vezes até nos escombros, mundos pós-apocalípticos, onde você, para conseguir chegar no dia seguinte, você tem que lutar com unhas e dentes para conseguir resolver tudo e pouquíssima margem para ser feliz. Star Trek ia na contramão disso, mostrando que não, nós não só vamos conseguir, mas quando a gente chegar lá vai ser uma coisa muito bacana e não vamos conseguir sozinhos. Existia essa proposta da união, existia essa proposta de que juntos nós podemos mais. Então, no meu ver, se você está fazendo uma obra que não vai entregar pelo menos algo tão interessante, tão valioso quanto essa proposta, talvez fosse melhor deixar isso quieto do jeito que estava. É como se a gente estivesse falando de uma proposta de trabalhar as coisas para poder alimentar um sonho. E o sonho é o primeiro degrau para se construir alguma coisa. E nesse sentido, a essa altura do campeonato fica realmente muito complicado acreditar que eles vão conseguir dar a volta inteira de um arco onde eles mostram um futuro que está quebrado por causa da situação da combustão e que até o final eles vão de fato conseguir resolver. Se eles conseguirem resolver, eu tenho certeza de que a coisa vai ficar muito atropelada. Vai ser contada ali meio que a toque de caixa simplesmente para fechar. Então, em relação a essa pergunta sobre se a gente pode de fato ter Star Trek de qualidade, mesmo sem trabalhar com a tal utopia do Gene Roddenberry, essa é uma questão bastante pessoal, né? Vamos lá, galera, um aviso que eu esqueci de deixar quando eu gravei o vídeo. A partir desse momento vão começar os spoilers, então tá aí o aviso pra vocês. Quem quiser pausar aqui, vai lá, depois volta pra continuar assistindo. Dá pra ver a agonia do Almirante Vance, que tá vendo a Discovery vindo na direção deles, do Headquarters, e não sabe bem o que tá pegando, sabe que a nave tá sob ataque. Saindo lá do tal conduíte de transwarp, a gente vê a nave do Book com ele e a Michael dentro, tentando o mais rápido possível voltar para a bordo. E ainda fizeram a coisa de um jeito. Ficou absolutamente conveniente deles conseguirem passar exatamente quando o escudo cai. E mais uma vez a gente tem aqui a direção de Jonathan Frakes. É aí então que o Book e a Michael estão lá tentando fazer o possível para correr e tentar salvar o Stamets. E era uma conversa da Osyraa com o cientista dela, o tal do Aurélio, que a gente fica sabendo que eles veem a fase da onde vem essa nave, dos 930 anos no passado, como sendo a era de ouro científica das descobertas. WTF total esse momento. Como assim, em tanto tempo, apesar de tudo da combustão? Será que eles não tiveram outros momentos de descoberta? Será que o lance da gente estar falando sobre um motor de esporos que nunca mais, aparentemente, foi replicado por nenhuma outra cultura, teria sido o ápice das descobertas, da forma de você conseguir crescer, mesmo a gente tendo visto tantas outras coisas como matéria programável, naves com, nas séries destacadas, formas diferentes de carregar energia de um lado para o outro. Ficou curioso essa parte. É aí então que o Book entrega um aparelhinho lá que vai mascarar os sinais vitais da Michael para ela poder andar pela nave sem ser reconhecida, e rola o momentinho eu te amo. E o fato da Veridian, que é a nave da Osyraa, ter ficado lá fora esperando, depois que a Discovery passa, né, e fica mais perto do QG o suficiente para ser inclusive aceita, o Almirante Vance acaba se perguntando, ué, por que que eles pararam de atacar? Ficou um troço estranho, e aí ele se liga que está acontecendo ali algo que muito provavelmente significa que eles não viram algo vindo e que quem está dentro da Discovery não é necessariamente a tripulação que eles esperavam. A Osyraa então acaba chamando no comunicador e faz a proposta de que eles possam conversar por um caminho mais civilizado ali. Inclusive, na outra cena, o próprio Aurélio estava conversando com ela e a gente fica sabendo que, na ótica dele, ela é inclusive uma boa pessoa. Isso colabora com aquilo que eu estava falando sobre eles terem colocado mais camadas para essa personagem, que antes era uma vilã completamente sem sal, que não chega a estar super temperada agora, mas ela ganha alguns aspectos novos para a gente poder trabalhar, aonde ela não tem só um lado mal. É como se muita gente dependesse dela, algumas pessoas inclusive admiram ela. Finalmente eles tocam no assunto de ter sim um presidente da federação, mas aqui, como eles estão falando sobre uma questão de segurança, parece que ele acaba entregando o poder de escolha para poder interferir nessas situações, nessas coisas, para o Almirante Vance, né, para que ele possa cuidar de tudo ali em nome desse tal presidente que a gente ainda não sabe necessariamente quem é. A Osyraa, com a comitivinha dela, acaba chegando lá no QG
é recebida pelo Vance e a patotinha dele, e eles seguem para ter um papo mais sossegado, mais tranquilo, ainda que ele acabe usando uma espécie de médico holográfico, que funciona na verdade muito mais como um detector de mentira, onde ele fica acompanhando ali o que está acontecendo e ele vai falando se o que ela está dizendo procede ou não. A gente passa bastante dessa cena com uma certa ambiguidade no ar, de não saber toda vez que ela faz um comentário que parece bastante difícil de engolir de primeira, e isso daí tem a ver com aquilo que eu falei na abertura desse vídeo aqui, de que às vezes quando uma coisa parece ser boa demais, ela tende a não ser verdade, mas a gente não sabe se ela arranjou algum jeito aí de enganar, de burlar esse detector de mentira super avançado que consegue ler ela de formas absurdas, mas ainda assim ela vai falando e ele vai dizendo, ela está falando a verdade, ela não está mentindo. E aquilo vai ficando cada vez mais estranho. Estranha, inclusive, é a proposta que ela faz. Ela quer que a corrente Esmeralda se una à Federação de Planetas Unidos. Ela está disposta a fazer ali um come together, botar todo mundo junto, onde parte do que ela vai ter em troca, né, como lucro, é justamente o lance de que uma vez que um grupo diferente do da frota consiga entender, diferente do da Federação, consiga entender o que está faltando para replicar esse motor, essa tecnologia possa ser espalhada para outras tantas naves, não ficar uma coisa que seja apenas da Discovery. Deu para entender o que eles quiseram dizer, de que aquela matéria é usada, desconstruída no nível molecular, o atômico, para poder ser reconstruída depois como sendo algo útil, proveitoso. E quando a gente vê a Osyraa fazendo lá o convite para que eles venham a participar de um algo maior, ela está justamente tentando forçar essa ideia de que eles abram rotas de comércio. Ela questiona o fato de que aquele prato de comida que eles têm, que inclusive tem frutas ali, conforme ela pega aquela fatia de maçã para comer, ela fala, caramba, olha, tem um gosto estranho, não parece a coisa de verdade. E ele fala para ela, eu nunca comi uma maçã de verdade, eu não sei a diferença. Existe evidentemente um lado ideológico ali, onde o Vance está disposto a proteger esse déficit, essa parte onde de repente a gente não tem o produto tão colorido, tão bom quanto você julga, mas para a gente evitar caos e conflito social, esse é um preço pequeno a ser pago. E agora, se você é um carnívoro que vem com aquele discurso pronto, brincalhão, de meus ancestrais não evoluíram para o topo da cadeia alimentar para que eu tivesse que comer verduras. Então, meu amigo, quando você nota que na verdade eles pegaram todas aquelas características de um vilão que primeiro eles fizeram você achar como se eles fossem tremendamente idiotas e tudo mais, como uma metáfora para falar de você. Bom, talvez não você especificamente, amiguinho, mas da sociedade em que você está inserido, com certeza. E o Vance está disposto a ouvir, porque ele sabe que as coisas mudaram. Muitas situações estão pedindo por novas formas, novos métodos das coisas acontecerem, mas ele pede algo em troca. Ele acaba sugerindo para ela que em boa vontade acabe deixando de exercer com a corrente Esmeralda influência, que ela leve embora as suas naves que estão causando problemas para mais de 50 planetas pré-war. Ela resolve dar uma acelerada e entrega para ele tal documento pré-escrito com a proposta do armistício que deveria ser entregue para o tal presidente para dar uma analisada para formalizar. A Michael chega então meio que do nada, liberta o Stamets, tonteando os outros dois, inclusive o cientista com o capanga que estava lá com ele, e nessas o Stamets obviamente quer correr o mais rápido possível para levar a nave de volta para a nebulosa Verubim, já que ele sabe que o resto da galera que está por lá está sofrendo com a radiação, não tem muito tempo de vida e ele quer correr. Ela quer impedir ele, justamente por ela saber que ela precisa afastar ele dessa nave o mais rápido possível, porque sem ele a nave não funciona e ela não pode deixar um recurso como o drive de esporo cair na mão da corrente Esmeralda ou de qualquer outra pessoa. Ela acaba dando-lhe uma pinça vulcana e desmaia o Stamets. É óbvio que quando ele acorda depois ele vai estar muito puto com ela. Tenso. O almirante Vance então pede o tempo dele para ler lá o documento e quando ele termina ele fala para ela, ok, tá tudo muito bom, só falta uma coisa, minha querida. Eu quero saber quem é que vai ser a cara, quem vai ser o porta-voz do lado de vocês, se a gente realmente vier fazer essa fusão, se a gente vier colocar todo mundo debaixo do mesmo teto. Eu preciso de alguém que não só não esteja sob a sua influência, como também essa pessoa que tem que ser nomeada para poder ser a nossa ligação, ser o responsável pelo lado de vocês da corrente Esmeralda, tenha a capacidade, inclusive, de julgar você pelos crimes que você cometeu. E aí,
a bichinha fica doida. Ele faz o que faz, ele toma essas atitudes condizentes com a ideologia dele, daquilo que ele acha que vai ser importante. Quase que colocando tudo a perder, porque a partir do momento em que ele coloca ela contra a parede dessa forma, ainda que ela tente argumentar antes de fato jogar tudo pro alto. Ela tenta falar, vamos deixar o passado no passado, vamos olhar para frente, aquele negócio todo. Ele sabe que não é bem assim, que as coisas precisam ser colocadas em pratos limpos. E ele fica com essa ideia até o final. Ela sai de lá pisando nos tamancos, sai nervosa e quando volta para Discovery, todo aquele ar de boa moça que ela estava usando na reunião junto com ele, meio que parece que já foi pro espaço. Ela volta a ser aquela vilãzinha metida, arrogante que ela foi nos outros episódios, tratando todo mundo do jeito que ela sempre tratou. E quando ela ameaça o Ring, o Andoriano, para desfazer o que ele tinha feito, que está embaralhando lá os sensores, escondendo o pessoal que está se esgueirando por dentro da nave e causa problemas para o pessoal da segurança dela, o Book tenta interferir, dizendo que ele pode mostrar para ela em troca, já que ela está com um trabuco enfiado na cara do azulzinho. O Book acaba mostrando para ela que existe a possibilidade dele levar ela até o berçário de Dilithium, que isso seria incrível, que seria a solução dos problemas dela, que apesar dela saber que dentro da nebulosa de Verubim existe bastante Dilithium, ela não sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas ele diz que pode levar ela especificamente para o lugar correto, mas ela simplesmente ignora e vaporiza o Andoriano. O cientista lá, o Aurélio, que já estava meio desgostoso com algumas coisas que ela vinha fazendo, apesar de super topar o lado dela e achar que ela é uma pessoa bacana, tá vendo que ela tem um outro lado, um lado extra, que a partir desse momento ele já não está concordando tanto. A Michael arranja então um jeito de apunhalar, proverbialmente, o Stamets pelas costas, meio que prendendo ele num aparato lá, onde ela vai ejetar ele para fora e longe da Discovery, de um jeito que ela sabe que ele vai acabar sendo resgatado pelo QG, e vai tirar ele das mãos da corrente Esmeralda. E quando ela faz isso, a gente vê que realmente ela não aprende com as coisas que acontecem em outros episódios. Em vez dela confiar mais em outras pessoas, é sempre tudo do jeito dela. O resto da tripulação, que está se entrincheirando e aos poucos tentando avançar para conseguir cada vez mais se aproximar da ponte com o plano de retomá-la, acaba sendo abordado pelos DOTS 23, que são os robozinhos à la Star Wars. E agora a gente vê essas versões desses mesmos droidzinhos, esses robozinhos do século 32 se aproximando para conversar com eles. Achei interessante que eles têm uma luzinha em volta dos olhinhos deles, que inclusive lembram as divisões. Você tem o vermelhinho, o amarelinho, o azulzinho. E é exatamente nesses droidzinhos agora que a entidade da esfera está se escondendo. Ela se dividiu e está entre tantos eles. A gente não sabe quantos deles cabem na nave, mas ela meio que saiu do computador. Se é que alguma vez ela esteve de fato presente dentro dos bancos de dados físicos da nave, mas ela foi transferida e agora ela está espalhada por esses robozinhos. A série Discovery tem sim um certo problema de comprometimento com aspectos mais científicos desde a primeira temporada. Certas coisas que às vezes eles levam bem pouco a sério, e eu sei muito bem que em outras séries da franquia também teve um monte de baboseira tecnológica e científica que foi colocada lá simplesmente para poder amarrar os pontos da história e contar essa história pra gente. Mas me parecia que essas coisas eram muito mais bem mascaradas, elas apareciam de uma forma mais imersa ali, de uma forma que quem não é de fato um cientista e não sabe exatamente o que está sendo colocado ali, se procede ou não, era mais fácil de enganar. Como eu sempre falo, se vai me enganar, me engana direito. Aqui em Discovery eu vejo que às vezes certos aspectos científicos são tratados meio de qualquer jeito, o que gera uns buracões e umas perguntas que podiam ter sido evitadas, deixariam com que a série fosse, para mim, muito mais agradável nesse sentido. Eles avisam então para Tilly: estamos ao seu serviço, capitã. Devemos retomar a nave? E é assim que eles encerram esse episódio, deixando o gancho para que toda a solução aconteça no próximo. Como é que vai ser o final dessa terceira temporada? Vai ser satisfatório? Vai deixar uma margem grande para que as coisas ainda continuem sendo contadas dentro dessa proposta de histórias na quarta temporada? Deixem um joinha, se vocês não curtiram, por favor me digam o porquê, podem deixar um dedão para baixo, mas me ajudem, quando vocês interagem a gente sempre vê a relevância do canal crescendo, isso é muito importante. Para quem ainda não é inscrito, estou na campanha para chegar nos meus primeiros 1000 inscritos, então a gente vem fazer parte da família do canal na tela, vai ser muito bom ter vocês por aqui. Vem para cá, se vocês tiverem condições de compartilhar, eu agradeço de coração, galera. Eu espero que esse ano de 2021 seja incrível, seja maravilhoso para todos nós, que a gente está merecendo um descanso. Eu estou deixando 2 vídeos na tela para vocês escolherem
Um forte abraço e até mais.